para você. Então, acho que é uma metodologia que, ultimamente, né, tem sido bastante útil no sentido de descobrir novos materiais, né? Sem, de novo, acho que é uma coisa que eu volto sempre a realçar, da gente não cair no perigo de ser um modelo como um modelo de Ptolomeu, né? Um modelo que descreve os materiais, mas não necessariamente a natureza do material é entendida, né? Então, a gente tem que sempre dar aquele passo para frente, termo da triagem, ótimo, né? Eu fiz a triagem, obtive os melhores, agora eu tenho que dar um passo para trás, que é bom. Então, o que é que está acontecendo aqui do ponto de vista, né, dos sistemas, das propriedades, né? Bom, então eu vou terminar a aula escrevendo essa palavra materiais que está no título da disciplina, né? Então, se vier com 4 palavras, a gente está passando aqui nessas discussões, né? Bom, para isso, eu vou chamar a atenção sobre as escalas de energia, né? Não sei se vocês já viram um gráfico como esse, né? Mas ela vai do que seria a menor escala possível, que é da ordem de 10 a menos 128, se eu vejo corretamente, até 10 a 70 joule. Então, isso aqui são unidades em joule de energia, né? O que a gente vai estar tratando, né? Então, tem aquele pessoal de high energy, né? Sabe, aquela galera que é realmente, literalmente, altas energias, né? Você está tratando desse range aqui na escala. E nós, da física matéria condensada, bastante humildes, estamos aqui, ó, nessa escalinha, né? Esse trechinho aqui que resolve toda a parte de materiais. Deixa eu até botar o point aqui, porque talvez nem saia para vocês direito onde é que a gente está olhando, né? Então, toda a vida, né, as reações que acontecem nas células, né, os processos que acontecem na água, tudo está dentro dessa escala de energia, né? A ordem de eletronvolts, né? Ou seja, você consegue, né, toda uma riqueza de fenômenos, parâmetros, de sistemas, né, que vai estar acontecendo e que a gente vai estar tentando tratar, né, desse ponto de vista. Bom, e um ponto interessante de materiais, né, e aqui eu vou advogar em prol, né, de como isso é útil para a humanidade, né, que se você ver a evolução da humanidade, ela é descrita em termos dos materiais que a gente utiliza, né? Então, se você sai, né, você chama da idade da pedra, idade do bronze, do ferro, né, a Revolução Industrial, né, que foi quando você cria o aço, né, seria a era da informação, que é quando você consegue ter uma pureza do silício suficiente para você transformar isso num dispositivo, né? E mais recentemente, você ter a capacidade, né, de poder manipular, né, esses sistemas numa escala nanométrica, que é o que a gente que estamos fazendo nesse momento, né? Então, de um ponto de vista de engenharia, você sair da escala macroscópica até, né, a escala atômica ou molecular, né? Então, note que o entendimento dos materiais, né, ao longo da história, ele vai muito em termos do processo. Por isso a questão do processo é importante. Na física, a gente talvez não se atente tanto, né, à importância que é, porque se você pode ter o melhor material possível, mas se você não consegue sintetizá-lo ou transformar ele em realidade, é uma elucubração, né? Não tem aplicação direta. E aqui é um pouco do que a gente vai tentar explorar, né, em termos das escalas, né? E onde é que a gente vai estar no curso em termos da escala de comprimento, né? Então, o que a gente vai estar tratando é essencialmente nessas escalas aqui, né? Como é que é a estrutura atômica, né? Como isso é formado em termos de moléculas e situações, né, que vão até da ordem de quilômetros, talvez, né? Então, a gente vai cobrir aqui umas boas 20 ordens de grandeza espacialmente, né? Então, se eu quero traduzir isso em termos de métodos, né, eu preciso ser capaz de escrever na escala atômica, ou seja, 10 a menos 10, né, em angstroms, até escalas
né, da ordem astronômicas, né, da ordem de 10 a 8 metros. E para isso eu tenho uma infinidade de metodologias que eu vou precisar estar tratando. Tá? Então, nesse sentido, acho que é importante, e aí eu quero, não é ensiná-los, né, mas eu queria que você tivesse essa sensibilidade, que é olhar o problema, né, não do ponto de vista técnico, no sentido de olhar o problema agora em escala, né? Então, qual que é a escala de energia que esses fenômenos estão acontecendo? Qual que é a escala espacial que esses fenômenos estão acontecendo? A escala temporal que ela está acontecendo, né? Então, note que é algo que muitas das vezes a gente não está treinado, né? Não é treinado, pelo menos na graduação, de olhar, ter esse olhar, né? Mas esse olhar é importante porque no momento que você infere qual que é a relação de escala, seja espacial, seja temporal, você já tem uma ideia de qual a metodologia que você vai aplicar, quais as limitações da tua proposta, né? O que você pode ganhar em termos de predição e tudo mais. Então, isso é algo que né, é muito importante ter esse olhar, né? Eu trago um caso que é interessante, que até nós fizemos no IFUSP, né? Vamos pegar um material comum, cimento, né? Então, o cimento, ele, essencialmente, né, toda casa, assim, a construção civil, a base da construção civil hoje em dia é a base do concreto, né, cujo um dos ingredientes é o cimento, e aí você pode se perguntar, né, o cimento ele foi descoberto pelos romanos, né, isso há 2000 anos atrás, e ainda é o segundo material mais consumido no mundo. Né? O primeiro material consumido no mundo é a água, o segundo é o cimento. Né? E você ainda assim, né, como é que a estrutura atômica do cimento, como a relação da estrutura atômica melhora as propriedades mecânicas ou melhora, né, a estrutura e a resposta desse material, isso é algo que é pouco compreendido, né? E aí, se você for olhar esse material do ponto de vista de escalas, né, eu posso fazer um cálculo de primeiros princípios do cimento, né, vou já mostrar daqui a pouco algo assim, né? E com isso, você poder inferir sobre o que é que está acontecendo, né, e prever situações macroscópicas a partir dessa informação, né? Deixa eu até ver se já consigo antecipar para vocês, né, esses casos. Né? Bom, vamos aguardar aqui um pouquinho, eu já entro lá, né? E aí, por isso, essa necessidade de a gente fazer uma abordagem em multiscala, né? Que seria o nosso desafio. Qual é o desafio que nós temos nesse momento? A gente vai querer modelar, né, os fenômenos físicos, né? Sabendo que esses fenômenos acontecem tanto em escalas moleculares, ou escalas temporais da ordem que é comuns à escala atômico-molecular, por uma escala de micro, e aqui eu faço essa distinção entre o que é micro, o que é nano, né, o que é molecular, e o macro. Tá? Então, esse olhar em multiscala é importante para a gente inferir qual metodologia a gente vai estar atacando. Então, eu preciso saber qual fenômeno que eu vou estar abordando para poder, né, inferir isso. E aí entra a proposta, de novo, do curso, né, eu quero convencê-los de por que esse programa ele foi pensado de tal modo a cobrir, né, várias possibilidades em termos de materiais. Isso nem no pessoal da engenharia de materiais, muitas das vezes eles não têm, né, essa visão, né, pensando em termos de multiscala. Então, você tem a parte espacial, de novo, a parte escala temporal, e o que a gente vai fazer é esse caminho, né, de sair de algo fundamental, mecânica quântica, para entrar na parte da modelagem atomística, para a modelagem mesoscópica e chegar no contínuo. Ou vice-versa, né? Eu posso chegar no contínuo, né, chegar na descrição mesoscópica e descendo. Como também posso sair do contínuo diretamente para a mecânica quântica. Então, todas essas relações aqui, né, sejam, como em inglês é chamado bottom-up,
o top-down, né, ou seja, você sobe em escala, ou você desce em escala, né, quando você está descendo, você está melhorando a sua resolução, né, e ao mesmo tempo, quando eu estou indo da esquerda para a direita, eu estou aumentando, né, o tamanho do meu sistema, tá? E para cada uma dessas escalas, né, a gente vai ter aplicações de metodologias que são inerentes àquelas escalas, né? Então, isso vai ser um pouco o que a gente vai estar fazendo aqui. Lembrando, que eu acho que esse é o ponto importante, que os fenômenos físico-químicos, podem acontecer simultaneamente em diferentes escalas. Não? Por isso que a gente tem que ter essa ferramental, né, de metodologias que nos permita, né, a depender do fenômeno que eu estou interessado, olhar sobre diferentes perspectivas. O único problema é que, até o momento, né, a gente sabe como resolver a equação de Schrödinger, sabe como resolver a equação de Newton, sabe como resolver Boltzmann, sabe como resolver, ao menos numericamente, na via Stokes, né, para quem quer seguir a área, a teoria, né, você resolver analiticamente na via Stokes é um desafio ainda, né, e um problema extremamente complicado e interessante, né. Bom, e aí vem, de novo, acho que um ponto que é importante, que a gente tem uma noção, quando eu falo em escalas, né, particularmente a parte espacial e de tamanho, eu queria trazer para vocês uma ideia do quanto que eu estou falando em termos de comprimento, ou seja, eu quero trazer uma intuição para vocês em relação aos tamanhos típicos que a gente vai estar abordando, né? E aí eu trago nessa figura um gráfico super interessante, que é o comprimento, né? E aqui eu vou chamar de um determinado cubo, né? Então, tem um cubo que tem 1 milímetro de comprimento, um cubo de 1 micrômetro, um cubo de 1 nanômetro, né? E no eixo Y, o que eu vou ter é qual a quantidade de átomos que eu tenho dentro desse cubo, né? Então, quando eu estou falando de um cubo de 1 nanômetro, né, eu estou falando algo da ordem de 10 a 2 100 átomos, uma centena de átomos, né? Quando eu estou falando de milímetros, né, aí você já está falando algo da ordem de 10 a 14 átomos, né? Então, será que eu precisaria simular esse 10 a 14? Se eu tenho 10 a 100 átomos, seria suficiente para descrever tudo isso, né? Ou quais sistemas eu poderia estar descrevendo em cada uma dessas escalas de tempo, né? Então, para quem for seguir nessa área, é uma pergunta que é clássica, né? De você convidar nada contra experimentais, tá? Está sendo gravado, então eu quero deixar isso muito claro. Nada contra eles, mesmo porque eu também fiz parte dessa classe de físicos, né? Uma pergunta clássica de experimentais em banca de tese, né, quando você está tratando de simulações, bom, como é que você consegue me convencer que no seu cálculo você usou 100 átomos, mas eu preciso pelo menos do número de Avogadro, né, para descrever o meu material, né? Então não é bem assim, né? É uma questão aqui de tanto de escala como de estratégia, né, de metodologias que vão permitir que, mesmo com uma pequena quantidade de átomos, uma relativamente pequena, né, você vai estar descrevendo o teu sistema macroscópico. E aí sim, eu acho que é um papel dessa disciplina é de tentar mostrar para vocês que essa metodologia ela é coerente, sistemática, né, e, de fato, a gente consegue abordar escalas macroscópicas a partir de uma informação microscópica, né? E vai ser exatamente isso que eu vou estar tratando logo no início do curso, que é para desconstruir qualquer preconceito, ou qualquer mal entendido, ou uma visão não correta, né, de como essas metodologias de simulação elas tratam os materiais, né? Então, a gente tem como justificar isso de uma maneira bastante consistente, tá? Então, só para vocês terem ideia, se eu estou falando milímetros, 10 a 14 átomos, né? Eu consigo resolver 10 a 14 átomos, né? Ou melhor, a pergunta é, eu preciso resolver a equação de Schrödinger de 10 a 14 átomos, né? Quais situações eu tenho que estar escolhendo
ou quais metodologias eu precisaria estar abordando o meu sistema. Então, note que eu agora estou saindo do lado do design de materiais, né, para tentar convencê-los sobre as metodologias que a gente vai estar abordando aqui. Tá? Só para vocês terem ideia da ordem de grandeza de número de átomos que a gente está estudando nesses casos. Né? E aí, com isso, né, a gente vai ter uma outra escala, que é a parte espacial, e a escala temporal. E aí vem a mesma pergunta, né, clássica, né, do nosso colega, que, mas, poxa, você só rodou 10 picosegundos, ou você só rodou, né, 1 nanosegundo, mas o meu experimento ele ocorre em minutos, né? Aí vem de novo outra, querer mudar, né, a perspectiva de vocês, que mesmo que a gente consiga, né, tem uma limitação em termos de qual máximo que a gente possa ir em termos temporais, o que importa aqui é mais o fenômeno, o típico, né, a escala temporal típica, o tempo característico de cada um desses fenômenos. Né? E mesmo situações que podem levar minutos, ou mesmo anos, né, com cálculo de primeiros princípios, ou a dinâmica molecular, ou outras metodologias, ela permite que a gente consiga acessar a informação sobre a cinética, ou seja, a barreira, as barreiras típicas, os tempos característicos desses fenômenos. Tá? Então, de alguma forma, eu já vou preparando vocês e espero também, né, de mudar a perspectiva, de novo, nada contra os espirituais, muito pelo contrário, né, adoro trabalhar com eles e tenho, assim, um interesse muito próximo de me envolver cada vez mais, né? Só que muitas das vezes as pessoas têm uma visão não correta de como essas metodologias elas tratam essas questões. Isso aqui também é um pouco para tentar desmistificar, né, nossas limitações, nossas técnicas. Né? Então, seja do ponto de vista espacial, seja do ponto de vista temporal, né, a ideia é que a gente possa estar cobrindo várias dessas perspectivas em termos desse sistema. Né? Bom, aí vou apresentar alguns métodos e aplicações, né, como exemplos que vão ser casos típicos que a gente vai explorar no curso. Né? Então, a primeira parte do curso, né, até porque assim, na engenharia a gente normalmente começa por aqui e desce. Né? Então, usualmente, uma disciplina similar com o pessoal da mecânica e da engenharia de petróleo, a gente normalmente começa por aqui e vai descendo em termos de escala, né? Porque aí não assusta eles quando você vai falar de mecânica quântica já do início, né? É algo que pode não soar, pode soar bem mais desafiador do que de fato é, né? Só que na física, né, como a gente sabe que nossos fundamentos estão baseados, né, o que a gente melhor conhece em termos de interações atômicas e moleculares são descritas pela mecânica quântica, né, então a gente começa com a combinação de mecânica quântica e dinâmica molecular. Né. Bom, aí você vai perguntar, agora um olhar da macroescala vendo para microescala ou da escala de mecânica quântica aqui. Né? Eu vou estar restrito a essa resolução espacial, angstroms, nanômetros, ou a temporal em picosegundos ou nanosegundos, né? 10 a menos 12, 10 a menos 9, né? Só para vocês terem uma ideia da ordem de grandeza. E os meus elementos, eu vou tentar descrever, são os elétrons e os átomos, aqui. Então, no mês de agosto e setembro, né, parte de outubro, a gente vai estar essencialmente nesse quadrante, né, olhando para essas duas metodologias. Bom, eu vou trazer de volta o caso do cimento. Né, acho que esse é um caso que, para mim, é muito bonito, assim, de como, né, algo tão comum, né, você pode não se dar conta, se você ainda... porque na física a gente acha que o cimento é coisa de engenheiro civil, né? Não, isso é coisa de físico também, tá? E porque
é algo de físico, porque ele, até hoje, a gente ainda não sabe a estrutura atômica completa do cimento, né? Então, portanto, é um trabalho também dos físicos de entenderem melhor isso do ponto de vista atomístico, né? E aí, eu trago o que eu acho legal desse exemplo, é a capacidade, o poder de predição, né, que você tem quando você conhece e resolve o problema do ponto de vista de mecânica quântica, né? Olha só. Então, aqui é a estrutura, uma proposta de estrutura atômica, né, do cimento, né? Para quem ainda não viu a física do estado sólido, né, a estrutura cristalina, ela pode ter vários planos, né, dependendo da direção que você estiver olhando, e esses planos, né, da quais os átomos estariam nesses, do ponto de vista cristalógrafo, né, os sítios estariam nesses planos, você pode ter diferentes energias, tá? Então, se eu estou na 001, eu vou ter uma energia de superfície que é da ordem de 0,46 Joule por metro quadrado. Se eu estou na menos 1, né, você vai ter uma outra energia, 1,73, e assim por diante, né? Bom, eu conheço a energia, né? Como eu também posso conhecer qual que é a frequência de vibração de cada um desses átomos aqui, né? Esse gráfico está aparecendo aqui à tua esquerda. Então, aqui é a frequência, os vários modos de vibração, né? E se a frequência, que é o alto valor, né? Se eu conheço, posso também encontrar o alto vetor, e eu vou conseguir conhecer os modos, né? Como é que estão vibrando cada um desses átomos. Isso é uma maneira de você poder comparar experimentalmente, tá? Mas olha só que bonito, né? Eu fiz o meu cálculo de mecânica quântica, obtive a minha energia, né? Aí o cara da engenharia, não sei, alguém, né? De um ponto de vista macroscópico, ele poderia pensar assim, bom, o que eu aprendo para o macroscópico se eu conheço essa energia, né? Se eu conhecer essa energia, né, o que a gente consegue fazer? A gente consegue obter, por primeiros princípios, ou seja, via mecânica quântica, eu vou voltar a fazer essa minha lavagem cerebral em cima de vocês. Eu não estou incluindo nenhum dado experimental a priori, né? Só disse que eu tenho silício, tenho oxigênio, tenho hidrogênio, né, tenho cálcio e assim por diante, né? Obtive as energias e consigo reconstruir como é que é a morfologia. Essa figura, né, seria, né, o meu material real, né, baseado nessa competição em termos das energias das superfícies, né, que a gente consegue calcular via primeiros princípios, né. Bom, eu vou comparar agora com o resultado experimental, né. Então, note, no caso do resultado experimental, o que você tem é exatamente essa morfologia, né. Se olhar para o cimento dessa ordem, ela tem exatamente a mesma morfologia. Então, eu consegui, não sabendo nada de um cimento real, apenas a composição dele, e a gente consegue determinar a estrutura, a gente consegue obter a morfologia do meu sistema, e eu consigo calcular, comparar com o resultado de microscopia. Então, note o poder que é isso, né? É nossa capacidade de, resolvendo o problema do ponto de vista de mecânica quântica, eu ter uma informação macroscópica que eu consiga diretamente, né, contribuir com o entendimento da morfologia dos materiais, né? Física pura, na veia, né? Isso aqui é um trabalho mais ligado à engenharia civil, né, ou da área, né, de materiais, né, ciências dos materiais, né? Então, essa conversa, né, ela cria um poder, que é o que a gente vai começar, né, a trabalhar, exatamente de poder fazer essas correlações e poder entender por que a natureza me dá o cimento com essa forma. Porque se eu conheço
as energias de cada uma dessas superfícies. Essa é a competição em termos de energia livre, né, que maximiza ou minimiza a minha energia livre, né? Portanto, na realidade, eu vou estar olhando isso porque eu conheço, né, essa informação que eu obtive via um cálculo de primeiros princípios. Então, note, olha, né, o poder que é isso, né? E aí vem um outro caso, que ele passa bem rapidinho, né, mas esse aqui é um caso que eu acho bastante emblemático, né? A gente usou numa das oficinas que nós fizemos no Japão, né, em Kyoto. E lá em Kyoto ela tem uma ponte que é super famosa, assim, quem tiver a oportunidade de um dia visitar, uns lugares mais bonitos, né, e ainda se pode ter essa noção do Japão antigo, né? E essa ponte ela tem uma característica especial, que ela é feita de ferro, né? Então, vez ou outra, tem que sempre fazer um tratamento por questão de corrosão e tudo mais. E o Japão também é um país, particularmente Kyoto, né, que ela sofre muitos eventos de terremoto, né, e ondas sísmicas, né, e essa ponte ela é emblemática porque, por conta de, algumas vezes, alguma onda de choque que vem, né, em função desses fenômenos, ele acaba, né, transformando o ferro que está numa determinada fase, né, BCC, em outra fase FCC, e, portanto, ele vai ser ou mais dúctil ou ele vai ser mais quebradiço, né? E o que você vê aqui é a dinâmica molecular desse processo, né? Então, essa frente em azul que está acontecendo é a transição de fase, né? Então, começa tudo cinza, estrutura BCC, e a gente consegue ver, dada uma onda de choque, do ponto de vista atomístico, o que está acontecendo, né? Então, de novo, é algo que, conhecendo a interação entre átomos e moléculas, né, e podendo fazer essa descrição a nível molecular, a gente consegue, né, entender transformações, né, desses sistemas, né? Isso aqui é muito importante ultimamente. Por exemplo, eu acabei me envolvendo com a colaboração com o pessoal na China, né? O interesse dele, a ideia nessa colaboração era entender materiais sob condições extremas. O interesse deles era para materiais para energia nuclear, né? Então, você tem muita energia, né? E essa energia ela acaba levando a transições de fase nos materiais. E o que a gente está tentando entender, já tem alguns trabalhos nessa direção, é como é que é o processo dessas transformações, tá? Então, é algo que até vi que algumas pessoas têm interesse nessa linha, né, de nuclear, é uma possibilidade, né? Então, aqui a gente vai ter um olhar molecular, atomístico, sobre esses fenômenos, né? Bom, ao mesmo tempo, né, se você tomar o teu Gatorade, ou tomar o teu, qualquer fluido, né, que contém as sais e tudo mais, esse é o processo que vai acontecer na célula, na sua célula, né? O solvente, que é a água, e a gente consegue entender, então, olha bem o que é está acontecendo aqui, a dinâmica de uma água passando em torno desse sistema, né? Que quem rege a dinâmica, né, é essas moléculas aqui. Então, se eu vou passar novamente, um problema super interessante, que é como é que é o transporte, né, de elementos ou de moléculas na célula, tá? Então, com a dinâmica molecular, você permite que você consiga entender esse processo, como é que toda a dança, né, das moléculas, né, em torno desse processo, e quais são as barreiras de energia, né, para que isso estivesse ocorrendo. Então, isso é algo que também é possível fazer com dinâmica molecular, né? Então, eu trouxe esses vários exemplos, né? No caso do cimento, você vê o poder que a mecânica quântica pode trazer, né? Como na dinâmica molecular, né, nas mais variadas tipos de materiais, né, ou natureza de materiais, né? E para nanoestruturas, né, que é algo que é super interessante também, então, experimentalmente, o que é que você tem? Aqui é um nanofio, né, de carbeto de silício, e nesse nanofio a gente consegue tanto trazer, né, estender esse fio como comprimi-lo, né? E o que você vê aqui é a dinâmica molecular, né, desse mesmo fio, o carbeto de silício,
e a gente vai vendo como os defeitos, né, como o que está acontecendo. Ó, note quando você está distendendo, você vai ter um defeito que vai caminhando, se propagando ao longo do processo, né? Então você entende o que é que está acontecendo, visualiza isso, né? Ao mesmo tempo, quando você comprime, né, você tem um processo que é completamente diferente, né? E com isso, a gente, com a simulação, né, você, de novo, colaborando, entendendo o fenômeno do ponto de vista experimental, consegue ter essa descrição, né? Então, são alguns exemplos aí do que a gente pode fazer na escala molecular, né, tendo a descrição eletrônica e atonística. Bom, isso aqui é o que normalmente na física a gente está acostumado a trabalhar, né? E vamos agora dar uma olhada também, né, para o lado da Polymer, né, que é onde a gente pode fazer conversas, né, mais diretas até com o setor produtivo, né? Então, para isso, outra parte do curso, ele vai tratar dos elementos discretos, né, e dos elementos finitos, né? E aí vocês vão ver que algumas propostas de projeto que a gente vai ter vai ser exatamente usar a mecânica quântica, a gente obter as propriedades mecânicas de alguns materiais e jogar isso para desenvolver uma prótese, por exemplo, de uma perna ou no braço, né, ou de alguma debilidade, né, que possa ser uma tecnologia assistiva, né? Isso vai ser uma das propostas de projeto que eu vou estar colocando para vocês. Então, a gente vai partir de mecânica quântica, jogar nos elementos finitos e aplicar para algo que você tem uma inspiração e uma motivação bastante de cunho social, né? Bom, do que trata essas metodologias, né? Os elementos discretos é a nossa famosa física clássica, sabe? A mecânica newtoniana na veia, né? A gente tem a descrição das minhas partículas, aqui você está olhando em termos de velocidade. Eu coloquei essas partículas num determinado container e liberei, né? E aí, com isso, você consegue varrer como é que a velocidade está mudando em termos, né, da dinâmica dessas partículas. Bom, o que isso tem de interessante, né? Aqui, além do ponto de vista de design, né, essa simulação ela foi feita de tal modo qual seria a melhor forma mesmo, né, do container que maximizasse, né, esse derramamento dessas partículas. O problema industrial que, se eu resolvo isso, né, ou impedisse que essas partículas acabassem entupindo aqui essa área, né? Então, esse é o tipo de situação que a gente consegue explorar rapidamente a partir de simulações, né? Aqui, numa escala que a gente vai usar mecânica newtoniana, né? Tem gravidade, tem as interações, pode ser corpos rígidos, ou poderia ser corpos deformáveis, né? Que muitas das vezes passa despercebido para a gente, né, quando a gente faz mecânica clássica, mas que aqui ela tem um efeito visual até bem interessante, né? Acaba sendo uma aplicação direta, né, da solução das equações de Newton, né, onde essas interações vão ser descritas de um ponto de vista macroscópico. Então, essas partículas são partículas que são da ordem, né, de milímetros, centímetros, né, e que a gente consegue descrever fisicamente esse fenômeno, né? E aí um outro caso que eu também acho super emblemático, que a gente vai poder explorar, né, é o que é que acontece, isso aí é os chamados elementos finitos, né? Então, agora eu perco a natureza de partícula do meu sistema, né, que são os elementos discretos, e vou tornar isso no contínuo. Então, o exercício que foi feito aqui é pegar uma latinha de alumínio, né, e jogar no chão. E aí você vê como é que né, as relações stress-strain, né, qual o maior efeito, quanto tempo demora, se eu jogasse uma latinha de titânio, né, o que é que aconteceria, se fosse de alumínio, o que é que ia acontecer, né? Então, é o tipo de experimentação que dá para combinar, né, essas várias frentes em termos de
da simulação de materiais, né? Então, note que aqui os tempos são bem maiores, né? Tempos característicos do nosso dia a dia, bem como, né, você tem uma descrição de um corpo macroscópico, né? Então, nos minutos finais, que eu gostaria de, a gente finalizar aqui a aula, eu vou fechar com uma simulação que é surpreendente, né? Você pode pensar assim, bom, qual que é a física do sorvete? O que tem a ver uma coisa com outra, né? Ou melhor, com essa disciplina, assim, por que você está trazendo esse exemplo aqui, né? Então, vamos pensar do que é um bom sorvete. Um bom sorvete é aquele sorvete que ele é cremoso, né? Você não sente tanto o gelo quando você acaba mordendo ou tendo a sensação tátil com a língua, né? Ele vai derreter muito mais lentamente, né? Para você não ter aquele choque térmico que acaba também interferindo no sabor, né? E o processo para você fazer o sorvete é simplesmente uma máquina de extrusão, né? Muito comum, pessoal na área de processos, né? Da engenharia química ou de materiais, e toda a dinâmica aqui é manter uma certa temperatura, né? E você tem que fazer com que haja uma difusão do açúcar na tua matriz. Quem é essa matriz? O leite, né? Quem é o leite? Água, gordura. Um modelo simples, né? Então, eu preciso difundir o açúcar de uma forma homogênea, né? A uma temperatura que eu preciso evitar que haja formação de núcleos de gelo. Esse é o desafio, né? Então, se você nunca parou para pensar, né, qual a relação de física de sorvete, né, aqui acaba tendo um problema clássico de termodinâmica, né? E não só de termodinâmica, mas dos vários processos que estariam acontecendo nesse fenômeno, que são transições de fase, tá? E a difusão de massa, né, o fluxo de massa, né, entre os diferentes componentes em diferentes temperaturas. Bom, até aí, ótimo, né, eu consigo ter um modelo, a termodinâmica. O que é que eu consigo fazer do ponto de vista de simulação, né, nesses 5 minutos finais que me faltam? Bom, eu consigo agora descrever o meu sistema, né, como uma malha, onde em cada célula eu vou ter uma fase, que ela pode ser líquido ou sólido, ou seja, gelo, né, ou a fase líquida, né, a água. Qual é a concentração de gordura ou de açúcar, né, e qual a temperatura. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai gerar, inicialmente, qualquer estrutura, uma microestrutura. Vamos escolher um voxel, ou seja, um pontinho aqui nessa microestrutura, e ele vai fazer a seguinte pergunta: como é que é a concentração de sucrose, ou seja, do açúcar, né? E se esse voxel ele tem um vizinho gelo ou não. A depender da situação, ele vai redistribuir a sucrose, né? Quem vai determinar isso? Meus modelos da termodinâmica, né? Ou seja, a parte de concentração, né, da difusão, né, desses sistemas, e, ao mesmo tempo, a transição de fase, né? Se eu mudei a temperatura, essa célula pode virar líquido ou sólido, ou seja, gelo ou água, né? E, com isso, eu vou fazendo esse processo de uma forma contínua, né? Bom, o que é que a gente aprende no final das contas, né? Quando eu faço esse tipo de simulação, e a gente vai poder fazer ao longo do curso, né? É uma das propostas. Essa é a minha fase inicial, né? E após um determinado tempo, né, a essa temperatura, com a determinada concentração, é isso que a gente observa em termos de microestrutura, né? Ou seja, essa situação aqui seria o tamanho típico da pedrinha de gelo, né, do meu sistema, caso, né, eu use muito açúcar, né, ou use um leite de baixa qualidade, né? Bom, perfeito, né? A gente tem um modelo termodinâmico que nos permite obter, né, a morfologia, né, nesse minuto final.
A pergunta é, vocês já viram como é que é o sorvete de verdade, de um ponto de vista microscópico? Né? Então, isso o pessoal da engenharia de alimentos fez, né? E a gente vai olhar o sorvete agora do ponto de vista microscópico. Né? Bom, a resposta, né, é essa aqui. Então, você tem um exemplo de microscopia, né? Você está aqui no range de micrômetros, e você está vendo, né, o que seria os núcleos de gelo no meu sistema para a mesma concentração de açúcar e mesmas condições que foram feitas. Então, esse é o típico caso onde a minha simulação ela consegue capturar, né, o que você vê do ponto de vista, né, na realidade, experimentalmente. Né? Então, eu consigo simular esse processo usando informações que vêm da termodinâmica, da transição de fases, das energias típicas aí da temperatura de fusão e de transformação, né, da fase sólida para líquida, dos coeficientes de difusão do açúcar em cada um daqueles meios, né, bem como dessa concentração, né, gordura, água, que você teria no leite, por exemplo. Né? Então, o entendimento desse processo, né, mostra, explica por que a gente tem um sorvete italiano, que ele tem um sabor muito mais... aparenta, né? Não só aparenta, né? Ele de fato tem um sabor mais interessante, como também a sensação, né, é muito melhor em função de você controlar essas pedrinhas de gelo numa escala de micro. Né? Então, isso fica como deixa aí para o fim de semana, né? E acho que finaliza aqui a discussão. Se alguém tiver alguma dúvida ou questões, né? Na próxima aula a gente vai estar discutindo quanto aos projetos, tá? E eu vou encaminhar para vocês uma lista de possibilidades, né?